16 milhões de adultos não possuem nenhum dente na boca. E quando a gente vai para a população acima de 60 anos, esse número se agrava ainda mais. A gente está falando aí de 40%. A partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui Dr. João Marcelo Arcoverde. Ele é dentista, professor, palestrante. Dr. João Marcelo, que é um dos pioneiros no Brasil numa técnica inovadora, por que não dizer revolucionária, de você fazer implante literalmente sem bisturi. Então é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Eu dou as boas-vindas, Dr. João Marcelo Arcoverde. Uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, minha amiga Ana Ruth, bom dia, ouvintes, dessa rádio tão maravilhosa, que eu sou fã e também faço parte da audiência, Uma honra para mim estar aqui, minha amiga. O senhor que integra o Instituto Dentário de Implantes. Doutor João Marcelo, a primeira pergunta é o seguinte: como é que normalmente, eu imaginava implante com cirurgia com bisturi. Você imaginava que era até óbvio. Como é que se faz um implante sem bisturi? O senhor que é um dos pioneiros dessa técnica aqui no Brasil. Conta pra gente. Então, na verdade a cirurgia ela continua sim existindo, mas a abordagem cirúrgica realmente ela é diferente da técnica convencional. Enquanto que na técnica convencional a gente precisa ali fazer aquele corte na gengiva para poder ter acesso ao osso e então inserir o parafuso de implante, na técnica com os implantes dentários sem cortes com bisturi ou sem incisões na gengiva, como é popularmente conhecida, a gente consegue realizar a mesma cirurgia, mas sem usar nenhum tipo de artifício ali de incisão, naquela gengiva. Então a gente consegue, para você ter ideia, instalar um implante em apenas alguns minutos, Então, para o paciente, essa abordagem minimamente invasiva e cientificamente comprovada, ela permite que a gente proporcione ao paciente uma cirurgia muito mais rápida, muito mais precisa e, o principal, segura. E do ponto de vista de pós-operatório, o pós-operatório também é muito mais surpreendente, porque o paciente tem muito menos dor, muito menos inchaço e muito menos sangramentos. Isso faz uma sessão única, doutor João? Excelente pergunta. Quando a gente vai para uma cirurgia, a gente lida ali com várias variáveis. Uma dessas variáveis que é muito importante a gente realmente ter em mente é que nem sempre a gente consegue, por exemplo, ali no momento da cirurgia, já tirar o dente e colocar um implante. Mas sim, é possível. Em 90% dos casos a gente consegue realizar esse tipo de manobra. Pacientes que perderam vários ou todos os dentes, a gente consegue inserir ali os implantes e reabilitar esse paciente de uma maneira fixa, Para você ter ideia, Ana, como é que o nosso país, apesar de ser um país feliz, é um país sofrido do ponto de vista odontológico. 16 milhões de adultos não possuem nenhum dente na boca. É mesmo? 16 milhões? 16 milhões. E quando a gente vai para a população acima de 60 anos, esse número se agrava ainda mais. A gente está falando aí de 40% dos idosos acima de 60 anos sem nenhum tipo de dente na boca. Desdentado total, como a gente fala. Doutor João Marcelo, e aí uma curiosidade, o senhor já teve no seu consultório um paciente que chegou completamente desdentado e o senhor usou exatamente essa técnica? Isso aí é o nosso dia a dia, Então, para você ter ideia da evolução da técnica, com apenas 4 implantes, a gente consegue repor 12 dentes fixos de volta. Então, pacientes ali que por algum motivo usam uma dentadura total, aquela dentadura, no caso da superior, aquela dentadura que tem o céu da boca, paciente desdentado inferior, que muitas vezes não se adapta com aquela prótese, não consegue comer um churrasco, não consegue comer uma farofa, aquele paciente que precisa muitas vezes se trancar no banheiro para poder tirar a prótese e higienizar e limpar, aquelas pessoas, os avós que não conseguem sorrir para os netos, as pessoas que não conseguem hoje nessa era de redes sociais tirar uma foto. Essas pessoas realmente elas sofrem, mas sofrem em silêncio. Então, os implantes dentários, principalmente os implantes pela técnica dentária, pela técnica sem cortes, eles estão realmente trazendo para essas pessoas uma esperança, uma luz no fim do túnel para que essas pessoas possam voltar a sorrir, a comer o que gostam, a realmente ter uma vida plena, que é o que a gente quer para todos os pacientes. E eu fico imaginando, doutor João Marcelo, o relato desses pacientes no seu consultório, no sentido da qualidade de vida, porque infelizmente, eu digo infelizmente, vira piada, mas a gente ri porque nós somos fracos, mas na verdade não deveria ser piada.
Você vê imagens, vídeos de pessoas que estavam falando e cai a prótese completamente. O senhor já deve ter visto vídeos nas redes sociais. Isso é um constrangimento para a pessoa. Ana, é um constrangimento, né? A gente vive num país de multilados, né? A odontologia, ela teve uma época lá atrás dos nossos avós que os pacientes iam ali para o dentista ou para o prático, né? Que era muito comum. Sim. No nosso interior, a gente tem várias histórias. Não ia para salvar o dente, elas iam literalmente para arrancar. Tem pacientes que com 14, 15 anos, na minha própria família, já utilizavam prótese total aos 15 anos de idade, né? Então, é um dado alarmante, né? A parte boa é que tem solução. A parte boa é que a gente tem hoje no nosso país profissionais de renome, profissionais sérios, que estão realmente muito engajados com o propósito de devolver as alegrias, né? Porque no final das contas é o que a gente quer o paciente feliz. E lá no consultório, né, no nosso Instituto Dentário de Implantes, eu tenho muitas histórias bacanas, né, de pessoas com 90 anos que falam assim: minha filha, eu quero meus dentes fixos de volta. É o último pedido ali praticamente, né, na velhice daquela pessoa, mas sorrir faz parte, né? A gente tem que ter um sorriso estampado no rosto o tempo todo. É o nosso cartão de visita, não tem para onde correr. É verdade. Doutor João Marcelo, e tem muita gente também, imagino eu, que deixa de fazer o implante por medo do bisturi, da cirurgia. Essa técnica, onde o senhor é um dos pioneiros no Brasil, ela sana esse problema, sana esse medo. De uma maneira geral, de uma maneira bem comparativa, né? Técnica convencional, né? A técnica de implantes. As duas técnicas, né? Isso é importante eu frisar, as duas técnicas, tanto a convencional como essa técnica sem cortes, são técnicas cientificamente comprovadas, são técnicas seguras. Fazendo um comparativo com a medicina de antigamente, a gente tinha que abrir ali a barriga para poder ter acesso ali ao estômago. Hoje, a maioria dessas cirurgias a gente faz por videolaparoscopia, ou seja, uma forma menos invasiva. Na implantodontia é a mesma coisa. Então a gente tem a técnica convencional que vai cortar ali a gengiva do paciente, a descolar aquela gengiva do osso para que a gente possa ver. Na técnica com os implantes dentários sem cortes, a gente não precisa abrir para ver, porque esse paciente primeiro ele é visto de forma tridimensional através de programas avançados de planejamento cirúrgico, através de programas que contam ali com inteligência artificial, para que nós cirurgiões a gente possa ali no momento da cirurgia tomar as melhores decisões, né, no momento do planejamento e da cirurgia, ter as melhores alternativas para solucionar aquele problema. Então, uma cirurgia convencional, para você instalar um implante, ela dura ali em média 40, 60 minutos. Pela técnica sem cortes, a gente consegue realizar essa mesma cirurgia em 5, 10 minutos. Um paciente desdentado total, né, que a gente estava ali agora falando a respeito. Aquele paciente, numa técnica convencional, um bom cirurgião, ele vai demorar ali entre 2, 3 até 4 horas para abrir tudo, colocar os implantes e depois fechar, né, com os pontos, com as suturas. Na técnica com os implantes dentários sem cortes, a gente consegue ali reabilitar aquele paciente com os implantes em 15, 20 minutos. Muito rápido.